Jesus, uma boa tarde a todos. Nós vamos começar a falar sobre mais um episódio da série Doutrinas, da lição 3, falando de Deus, a doutrina de Deus. Amém? Então nós vamos falar sobre o segundo tópico, que é conhecendo Deus na Bíblia. Amém? As escrituras sagradas, elas revelam tudo o que nós temos que saber sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas antes, corre lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha com alguém, porque alguém está precisando escutar a voz do Senhor Jesus. Amém? Vamos partir para o tema, conhecendo Deus da Bíblia. Esse tema nós temos 3 subtópicos, que é Deus é único, há 3 pessoas, que seria a Santíssima Trindade. Deus é pessoal. Deus é pessoal. Então nós vamos, é um tópico um pouco extenso, então nós vamos não se ater muito a grandes detalhes, mas vamos falar sobre tudo com o máximo de profundidade possível. Amém? Vamos lá começar com o primeiro subtópico, que é Deus é único, que está no livro de Deuteronômios 6:4, que diz assim: Ouve, ó Israel, e o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus e o único Senhor. Amém? Nós também temos que, isso tudo quer dizer que, embora haja muitos seres espirituais e poderes sobrenaturais, mas o único que nós podemos dizer que é nosso Deus e que nós temos que obedecer e escutar é apenas Deus, porque só Ele é o nosso Senhor, porque só Ele tem poder sobre todas as coisas e sobre a nossa vida. Amém? Isso também está no livro de Isaías 45, no verso 5, 6 e 22. Então nós vamos ler o 5, 6 e 22, que diz assim: Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, e eu te cingirei ainda que tu não me conheças, para que saibas que desde o nascente do sol, desde o poente que fora de mim, não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. 22. Olhai para mim e sereis salvo, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos lá repetir. Vamos repetir o 5, o 6 e o 22. Eu sou o Senhor, não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saibas desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. 22. Olhai para mim e sereis salvo, vós, todos os termos da terra, para que eu sou Deus e não há outro. Deus está deixando bem claro que só Ele é Deus, só Ele é o nosso Senhor, só Ele é o nosso Salvador, só Ele quem nos guia, só Ele que faz, é só Ele que deixa de fazer. Se nós devemos obediência a alguém, esse alguém é o Senhor nosso Deus, porque foi Ele que fez a terra do princípio e é Ele que vai acabar com tudo no fim. E é Ele que continua sendo hoje, ontem e será amanhã. Amém? Então não há outro Deus da qual a gente deva seguir, porque o único Deus verdadeiro é o nosso Deus, tá? O Deus de Israel, o Deus todo-poderoso, o Deus da Bíblia, o Pai de Jesus Cristo. Amém? Nosso Pai. Amém? Então nós temos que ter essa consciência que o único Deus que existe, tá? O único Deus que existe é o nosso Deus. Todos os outros deuses são falsos deuses de religiões, de falsas doutrinas, de falsas religiões, e esse é um tema para um outro estudo numa próxima data. Nós estamos falando das doutrinas bíblicas, então nós estamos conhecendo Deus, o Deus que está na Bíblia. Amém?
Então, continuando para o próximo tópico. Segundo, há 3 pessoas. Quando eu digo que é a Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são 3 para formar um, e é um que é formado por 3. Amém? Entendam bem isso. Ah, mas como assim? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Entendam isso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Perceba que é Deus. É Deus que é o Pai, é Deus que também é Filho e é Deus que também é Espírito Santo. Como pode isso? O mesmo Espírito Santo que habita em você é Deus. O mesmo Deus que se fez Filho, que foi Jesus Cristo, continuava sendo Deus. O Deus Pai, que é o Todo-Poderoso, antes, desde o princípio, agora e vai continuar sendo sempre Deus, ainda é Deus. Então entenda que esses 3 personagens formaram um, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, o Pai e o Filho, certo? E Deus se divide em 3 ao mesmo tempo, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não importa qual você tenha, você vai ter todos. Entenda bem isso. Se você tem um, é porque você tem todos. Amém? Então, vamos estar dando continuidade no tema aqui. Que isso está no livro de Mateus 3. Mateus 3, no versos 16 e 17, que diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. 11:27. Vamos lá, Mateus 11, versos 27, que diz assim: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, aqui está dizendo, deixando bem claro, o poder da Santíssima Trindade. É o que eu disse, 3 são um. Jesus está falando que o Pai conhece o Filho, porque o Pai é Filho e Filho é o Pai. Então, tá tudo ligado. Se você tem um, você vai ter todos. Isso é claro, tá? Só que se você desagrada um, você também desagrada a todos. Então, nós temos que ter muito cuidado quando a gente tem a tratar deste assunto, porque isso envolve diretamente a magnitude, a soberania, ao poder, a excelência, a grandiosidade, a magnificência, a benignidade, a majestade, a glória de Deus. Entenda só. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque quando a gente se fala de Santíssima Trindade, nós estamos falando das 3 maiores forças espirituais que nós temos junto conosco, vindas de Deus, tá? As 3 pessoas distintas, formando um único ser para a nossa vida, que é Deus Todo-Poderoso. E nosso Senhor Jesus Cristo, que também tem as 3 pessoas. O Pai vem com as 3 pessoas, mas o Filho também possui as 3 pessoas. Amém? Então, nós vamos partir e vamos falar o seguinte: essas 3 pessoas são como um só Deus verdadeiro e eterno. Da mesma forma, as quais em poder de glória, embora distintas,
pelas propriedades pessoais. Vamos ver Mateus 28, 19. Mateus 28, verso 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em meu nome, e do Filho e do Espírito Santo. Repetindo. Portanto, ide e ensinai todas as nações. As nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ide em todas as nações, pregai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque você vai estar falando das 3 pessoas, mas você se refere a uma. Neste caso, você está se referindo a Jesus Cristo e a Deus ao mesmo tempo. Porque o Pai se torna 3 e o Filho se torna 3 e os 2 estão ligados. Amém? Você não tem como ter um sem o outro, não tem como ter o outro sem um. Deus é pessoal? Vamos ver. Deus é pessoal. Ele não é uma força. É como a energia. Ele tem nome próprio. Javé. Yavé. Que significa aquele que é. Sabe o termo que nós já escutamos várias vezes na Bíblia? Eu sou. Esse é Deus. O nome dele é Eu Sou. Ele é. Ele é aquele que é. Ele é aquele que não tem outro. Desculpa, gente. Não tem outro. Então, nós precisamos entender que Deus tem algo muito grande para nossas vidas. Nós temos que entender que este Deus que você serve é um Deus que não é sozinho. Eles são três pessoas distintas, 3 pessoas que precisam coexistir uma com a outra. Então, você não pode afastar o Santo Espírito sem afastar Deus, o Pai e o Filho de você. Não tem como você aproximar o Pai de você se você não aproximar o Filho e o Espírito Santo ao mesmo tempo. Porque são 3, mas eles precisam estar juntos para coexistir. Amém? Então vamos lá. Veja as características pessoais de Deus. Características pessoais de Deus. 1. Ele possui mente e raciocínio. Vamos lá em Isaías. Isaías 55, verso 8. Diz o seguinte: porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Diz o Senhor. Por quê? Porque o pensamento de Deus é o que Deus quer para a sua vida é uma coisa. Nós temos péssimos pensamentos, nós temos péssimos caminhos, nós temos péssimos hábitos, nós somos imperfeitos e errantes. Então nós não podemos ter os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus são perfeitos, eles são agradáveis e eles são bons para nós. Então tudo que Deus pensa, planeja ou faz para nós é fazendo para nosso melhor aproveitamento, para o nosso crescimento. Então tudo que Deus faz vai nos fazer crescer. Tudo que Deus pensa de nós é bom. Então não temos por que pensar nada do Senhor. Ao contrário, é mais fácil nós darmos motivos para Deus não nos perdoar. E mesmo assim, sua infinita misericórdia, ela é imensa para que continue nos perdoando, do que nós tivermos que perdoar a Deus por algo de errado que Deus faz, porque Ele é perfeito. Os pensamentos dele são puros. O amor do Pai é imenso, é imensurável, não tem tamanho. Então nós precisamos deste amor. Amém? Ele possui vontade e toma decisões.
Como toda pessoa, Deus tem vontade própria. Ele pensa, ele raciocina e ele toma decisões por você, por mim, por qualquer outra coisa. Então nós vamos estar entendendo que Deus é como você, só que perfeito. Entenda isso. A magnitude dele, a perfeição divina. Só que ele é como você. Ele pensa, ele raciocina, ele necessita que você esteja ali por ele, com ele. Amém? Então vamos lá. Salmo 135. Salmo 135, 3, do 3 e o verso 6. Verso 3 e verso 6. Verso 3. Louve ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. 6. Tudo que o Senhor quis, ele fez. Céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Então, vou ler aqui de novo para vocês. 3. Louvai ao Senhor, porque ele é bom. Cantai louvores em seu nome, porque ele é agradável. 6. Tudo que o Senhor quis, ele fez, nos céus e na terra, e nos mares e em todos os abismos. Ou seja, Deus é poderoso para fazer o que ele quiser, quando ele quiser, a hora que ele quiser, quando ele bem entender. Entende? Deus é magnífico, ele é magnânimo, ele é excelente, ele é supremo, ele é todo poderoso, ele é único, ele é poderoso, ele é supremo. Entenda tamanhas qualidades, tamanhos adjetivos. Quantos adjetivos mais a gente pode dar para Deus? Todos que nós dermos ainda será pouco para o tamanho da sua glória, da sua beneficência, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor para conosco. Tudo que ele fez foi por nós, foi para nós e foi por causa de nós. Amém? Então, se Deus criou o céu, criou a terra, criou o mar, tudo isso foi por nossa causa. Nós somos o projeto perfeito do Senhor. Amém? Entenda isso. Você é o projeto perfeito do Senhor. Quando Deus pensou em fazer um projeto perfeito, ele pensou na sua vida. Quando ele pensou na criação do homem, ele pensou em nós. Nós, depois de longos anos, de milhares de séculos, ele ainda continuou pensando em nós. Foi por isso que a criação se continuou. Amém? Ele possui emoções e é capaz de sentir. Ele possui emoções e é capaz de sentir. Vamos lá em Oséias. Oséias 11, verso 8. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adamna? Por timo como Zeboim. Está mandando em mim o meu coração e todos os meus pensamentos juntamente estão acesos. Veja bem. Está
mudando em mim o meu coração, e todos os meus pesares juntamente estão acesos. Amém? Aqui é a prova de que Deus sente a tristeza, Deus sente a angústia, Deus sente a amargura, Deus sente rancor, Deus sente tudo que nós sentimos. Amém? Só que Ele não se deixa levar por estes sentimentos. Ele, apesar de senti-lo, Ele procura preservar a nossa estabilidade, a nossa integridade, a nossa moralidade. Tudo que é nosso, Deus se conserva e se mantém, para que você e para que eu, nós tenhamos o mínimo desta vida. Mas Deus está ali, te mostrando que Ele é uma pessoa, que Ele coexiste com mais duas pessoas, que Ele tem sentimentos, amém? Que Ele toma decisões por mim, por você, e que Ele se revela. Isaías 57. Isaías 57, 15. Porque assim diz o Senhor, o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, em conjunto habito abatido de espírito para vivificar, em um alto e santo lugar habito, e também como um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ou seja, Deus se mostra ao homem, Deus se coloca diante da gente nos problemas, para que nós possamos mudar a nossa vida, para que nós possamos revelar os nossos caminhos, para que nós possamos mudar tudo aquilo que você tem de ruim para uma vida nova. Porque a partir do momento que você colocar a sua vida neste capítulo, neste verso, neste livro, e começar a colocar Deus sobre a sua vida, sobre todas as coisas da sua vida, colocar Deus num alto lugar, colocar Deus como a pessoa mais importante da tua vida, mais importante e da qual você deva obediência por completo, eu tenho certeza que Deus vai transformar tudo ao teu redor. Tudo, simplesmente tudo, porque é assim que Deus trabalha, porque Ele se revela, porque Ele tem raciocínio, Ele pensa por você, porque Ele toma decisões, Ele tem atitude, Ele não, sabe, Ele não é mandado, Ele manda, Ele faz. Ele é capaz de sentir, Ele tem emoções. Então você precisa entender que Deus está ali para te ajudar, para você sentir o teu poder e a tua glória. Ele se revela na hora que nós estamos desistindo, Ele se coloca à nossa frente, se mostra para nós e sai na nossa frente para uma batalha. E Ele é santo. Hebreus. Hebreus 13, no qual dos anjos disse, jamais assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por cabelo dos seus pés. Nele não existe pecado ou mal algum. Ele é moralmente perfeito, e as leis doutrinárias expressam o seu caráter. Então entenda, olha o tamanho do caráter de Deus. Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é agradável.
Ele quer que você continue, para que você entenda o quanto ele é magnífico. Então nós vemos aqui que a moral de Deus é única, ela é absoluta, ela é centro da tua moralidade. Se Deus, imagina assim, se Deus não fosse uma pessoa, um ser, teu pai, ele não tem a moral, imagina aquele pai de respeito, de integridade, de honestidade, de justiça, de responsabilidade. Esse é Deus. A moral dele, ela é perfeita, tá? A moralidade de Deus, ela é perfeita. Deus tem esse lado do seu caráter, a sua moral. O seu caráter é bom, o seu caráter é puro. Então ele traz todas essas benevolências para nós. Só que nós temos o hábito de distorcer isso e levar isso a lugares inescruzáveis e de baixa moralidade, de baixo calão, e muitas vezes negando a Deus e a sua perfeição. Isso é um péssimo hábito do homem. O homem gosta de usar algo para culpar, para tirar das suas costas o peso da sua responsabilidade. Então, muitas vezes, como eu já vi pessoas acusando a moral e o caráter de Deus como um meio de sair de uma situação, como se ele fosse responsável pelas suas atitudes. Lembrando que Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós decidíssemos e fizéssemos aquilo que nos desse na telha. É por isso que o crente, quando ele se torna crente, quando ele levanta a mão e assume que Jesus é seu verdadeiro Senhor e Salvador, ele também assume responsabilidades pelos seus atos, ele também assume responsabilidade pela sua moral, ele também assume a responsabilidade pelas tuas ações, ele assume a responsabilidade pelo seu caráter. Então, se você tinha um caráter duvidoso e uma moral baixa, você passa neste momento a trabalhar isso para conquistar algo diferente. Porque você assumiu a responsabilidade daquilo que você nunca antes havia assumido, de responsabilidade para a sua vida. Amém? Então, esse é o tamanho da situação que a gente tem que parar, pensar e analisar. Então, se eu quero uma vida diferente, eu tenho que ir lá ver aonde eu encontro sobre o caráter de Deus, e depois nós vamos fazer alguns vídeos falando sobre isso, tá? Sobre o caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? Isso é uma coisa muito bacana, a gente acha, é fantástico. Mas antes de continuar, lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha. Vamos ser vasos, instrumentos na mão do Senhor Jesus. Amém? Compartilhe o vídeo para alguém que precisa. Continuando aqui, então é isso, entende? Nós vamos passar para o próximo tópico, que nós entendemos que o caráter de Deus é único. E nós vamos falar que Deus também, apesar de tudo, ele é amor. Ah, mas é amor? É amor. Vamos lá em Romanos. Romanos 5, verso 5 diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que me foi dado. Presta atenção, vou repetir. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando eu digo que Deus é três é um, então Deus usa
as pessoas de Jesus, usou a pessoa dele mesmo no Antigo Testamento, Deus Pai, usa a pessoa de Jesus no Novo Testamento, Deus Filho, e usa até hoje o Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Entenda isso. Então, ele usa para que nós seja uma ponte, uma ligação, um elo de ligação para a minha vida e para a sua. Amém? Então, entenda. Quando Deus usou o Espírito Santo para levar amor, esperança para aquele povo, entendeu? Ele usou o Espírito Santo para convencer todos ali da vontade dele, do amor dele. Então, Deus usa na nossa vida. Não, Deus não nos impõe. Deus usa porque nós damos espaço. Lembra que eu falei do livre-arbítrio? Então, Deus não nos impõe nada, mas Ele nós damos espaço. E é com esse espaço que nós damos que Ele vai trabalhar em nossa vida. Amém? Vamos lá. Mas o amor de Deus está relacionado ao desejo de fazer o bem. É o que eu disse. De se doar, sacrificar-se, mesmo sem receber nada em troca. É o que eu falei. Deus faz por nós por amor. Jesus fez por nós por amor. Não espera nada de nós? Não, não espera. Mas nós precisamos devolver este amor. Como? Com mudança, com amor, com dedicação, com fé, com gratidão. Nós precisamos devolver. Apesar de Deus não esperar que nós paguemos isso para Ele, ou nós venhamos devolver, entendeu? De coração aberto, mas nós temos que, por obrigação, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos obrigação de andar na lei de Deus. Nós temos obrigação de andar debaixo da lei do homem. Nós temos obrigação de andar debaixo da lei da tua igreja. Nós temos obrigação de andar sobre a lei que rege a sua vida, que é Deus, que é a palavra, que é a tua igreja. Então, nós temos que manter isso focado em nossa vida. Amém? Ele é misericordioso e justo. Lembra que eu falei das suas misericórdias, da sua justiça? Então, nós aqui vamos estar falando em Atos 10, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Trinta e 35. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme, o fazer o que é justo. Amém? Vou tornar a repetir. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que justo não faz acepção de pessoas, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Então, não importa quem seja, onde esteja, o importante para Deus é que seja justo. Faça o que Ele quer, faça a vontade do Pai, que Ele vai recompensar, que Ele vai ajudar. Amém? Então, é isso, tá bom? Essa é o tamanho das misericórdias de Deus. Glória a Deus, aleluia. Santidade, Ele é bom. Ele é bom. Isso está em Marcos. Lucas, Marcos. Marcos 10.
10, 18. Jesus disse-lhe, por que me chamas? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Então aqui, Jesus era bom sim, mas ele não achava que ele seria tão bom quanto o próprio Pai. Então ele deixa claro que o único que é bom de verdade é Deus. Então é esse Deus a quem nós devemos realmente colocar na nossa vida. É esse Deus que nós devemos deixar manifestar a sua bondade, o seu cuidado para conosco. Então, ele é a fonte de tudo, sua bondade se manifesta no cuidado parado com tudo que criou. Então, ou seja, ele fez, ele criou, então quem manda é ele. Amém? Nós estamos encerrando já quase. Santidade, amor, misericórdia, justiça, bondade de Deus são exemplos dos chamados atributos comunicáveis de Deus, porque ele compartilha conosco e podemos ser vistos na vida daqueles que foram regenerados. Amém? Então, esses são os atributos de Deus, onde nós temos aqui a santidade, porque Deus é santo, onde nós temos o amor, porque o amor dele é infinito para com a nossa vida. Suas misericórdias são infinitas, sua justiça é única e divina, sua bondade é para todos. Então, são atributos, são qualidades da qual Deus nos tem dado para que a gente possa realmente agradar a Deus no seu cuidado, no seu caminhar, tá bom? Não se esquece, compartilha o vídeo, curte, comenta e se inscreve no canal, ativa o sininho, amém? Eu agradeço de paixão, agradeço mesmo de coração que vocês estejam acompanhando os nossos vídeos. Um grande e forte abraço, que Deus abençoe a vida de cada um que está acompanhando a série Doutrinas e que Deus alcance a sua vida e de todos aqueles a qual você tem sido instrumento do Senhor Jesus. Amém? Senhor, meu Deus Pai amado, abençoa a vida de quem for assistir esse vídeo, não importa a hora, não importa o local, não importa quando, mas que o Senhor se desça sobre ele com sua mão forte e poderosa, com o seu poder imensurável, para que esta pessoa faça a grandíssima gentileza de estar conosco em todo o tempo, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Que assim seja. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus.